Para você que quer multiplicar e ver florir aí o seu cacto rabo de macaco, o vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o fertilizante que faz florir e multiplicar o cacto rabo de macaco e 8 dicas para ajudar ele a desenvolver mais rápido. E também para atender a amiga inscrita no canal, Maria Aparecida, ela colocou assim: oi Marcos, faz um vídeo sobre o cacto rabo de macaco. Tenho dúvidas de como multiplicar, cortar, enraizar, regar e fertilizantes para florir. Os meus têm 2 anos, está fininho e não deu flor. Me ajude. Então pode ser que a sua dúvida também aí que está assistindo seja a mesma da Maria Aparecida, e na verdade o cacto rabo de macaco precisa de alguns fatores aí para ajudar no desenvolvimento dele, e isso nós fomos aprendendo aqui com o tempo. Nós também conseguimos aqui no início 2 mudinhas, uma veio através da Bel pra gente e a outra foi a nossa vizinha que nos deu aqui uma mudinha. E através dessas 2 mudinhas, hoje nós temos aqui ele espalhado para todo lado, né? Então daqui a pouquinho eu vou passar para você a dica do fertilizante que faz florir e multiplicar, mas além do fertilizante tem algumas dicas, como a dica do substrato, que para ele desenvolver bem ele precisa estar num substrato bem aerado para desenvolver bem as raízes deles e eles crescerem bem, como é o caso desse aqui, ó, que há 1 ano atrás eu fiz uma mudinha de poda aqui, deram 4 mudinhas e no início ele ficou parecendo um macaquinho, né? Aí depois eu coloquei uma cabecinha nele aqui com outro cacto e virou aí um macaquinho de cacto. E aí ele foi crescendo, desenvolvendo, mas ele não parou de multiplicar. Então ele foi dando mudas para todo lado e, como diz uma inscrita aqui do canal, hoje ele deixou de ser um macaquinho para virar um polvo, né? Ele está aqui, ó, parecendo um polvo mesmo, espalhando muda para todo lado e crescendo bastante a todo vapor com as dicas que eu vou deixar para você no vídeo de hoje. E eu já vou seguindo então para a segunda dica, que é o que fez ele desenvolver também desde o início, que é a questão da adaptação. Desde novinho, quando começou a surgir as primeiras mudas, eu já adaptei ele ao sol da manhã e depois fui aumentando aí a questão da adaptação. É muito importante, desde novinha, a sua muda já começar a tomar sol, porque às vezes, ó, até mesmo quando ela ainda é muda, ela já dá floração para você. E nem sempre o cacto precisa estar grandão para ele dar floração, como você pode ver aqui, ó, as flores elas estão justamente nas menores. E pode parecer bobeira falar de novo sobre esse assunto, mas o sol ele faz toda a diferença no desenvolvimento do cacto rabo de macaco e dos cactos em geral, né? E se tem uma coisa que vai ajudar o cacto a florescer, a desenvolver, a engrossar, a encorpar, né? E também a crescer, é a questão do sol. O fertilizante, o adubo, ele é muito importante realmente, mas o que vai ajudar a desenvolver é a questão do sol, porque independente de qualquer adubo ou fertilizante que você coloque na sua planta, suculentas e cactos, se elas não tomarem o sol na medida certa, elas não vão desenvolver, porque é o sol que vai ativar ali todos os macros e nutrientes que a raiz absorver e entregar para a planta. Então a questão da floração, por exemplo, é a questão da importância do sol mesmo. O cacto que não toma sol, ele não engrossa, ele não desenvolve, ele não cresce e com isso também ele não floresce. Fez a adaptação dele desde novinho, pode deixar ele no sol e tomando para mais de 5, 6 horas de sol, que ele vai começar a dar um resultado melhor para você. Vou seguindo então para a terceira dica do vídeo de hoje aqui, que é a questão do local alto. O cacto rabo de macaco, como qualquer outra suculenta pendente, ele gosta de local alto, né? De local onde realmente ele vai pender. E eu não sei explicar de uma forma física ou química, mas a sensação que a gente tem é que a altura ela gera uma atração nele para ele realmente esticar, para ele crescer para baixo. E o que eu estou falando para você, a gente vai observando com o tempo, porque os nossos aqui, nós temos alguns que a gente deixa em local alto, reto, sem ter nada ali por baixo, e eles vão crescendo, como você pode ver aqui, ó, toda a vida para baixo. Mas em compensação a gente tem alguns que a gente deixa num local aqui, perto de outras plantas, e eles vão entortando. Mas sobre isso eu vou falar com você um pouquinho mais daqui a pouco. Porque agora eu quero conversar com você sobre a dica 4, que é a questão do fertilizante rico em fósforo e carbono. Existem vários fertilizantes ricos em fósforo e carbono, e o carbono e o fósforo, ele vai ajudar na questão da reprodução e na questão também de melhorar as raízes. Porque quando tem carbono na composição do fertilizante e do adubo, ele vai ajudar bastante na questão do enraizamento.
O que a gente utiliza aqui para o cacto rabo de macaco, que tem dado muito certo, é esse aqui, ó, que é o Forte Suculentas, e tem ele também o Forte Cactus. Mas não faz diferença, porque a composição é a mesma, né? Quando nós compramos esse aqui, ele veio numa caixinha toda bonitinha, mas com o passar do tempo aí, ela se desfez. Mas a gente tem aqui o rótulo, ó, com a informação de 3% de nitrogênio, 8% de fósforo, 8% de potássio. Tem nele aqui boro, cálcio, cobre, ferro, magnésio, manganês, molibdênio, zinco e 6% de carbono, que é o que eu quero falar para você aí, a importância. Toda vez que você vê carbono no fertilizante, você pode ter certeza que vai ajudar bastante no enraizamento da sua planta. E a gente usa aqui, ó, uma tampinha desse daqui para 1 litro d'água. Muito fácil de preparar, é só agitar ele aqui, ó, para misturar bem. E depois coloca lá uma tampinha para cada litro d'água. Normalmente uma tampinha realmente dá para poder fertilizar aqui os cactos que eu vou mostrar para você do vídeo de hoje. E o que a gente tem na sequência é muito desenvolvimento. Vou te mostrar como que a gente prepara e aplica daqui a pouquinho. Mas antes eu quero falar um pouquinho também sobre a questão da farinha de osso, que é um adubo, um fertilizante muito conhecido. E ele é fonte de fósforo, né? Ele é rico em fósforo, mas o que eu gosto dele também é isso aqui, ó, que ele tem um pouquinho de nitrogênio, tem 16% de fósforo, mas pode olhar que na mistura dele também tem carbono. A gente utiliza também aqui o Foliar 414-8, que é rico em fósforo, e o Foliar a gente aplica pulverizando o cacto, embora ele não tenha folha, mas se por um motivo ou outro a raiz não conseguir absorver nutrientes necessários para ele, esse aqui ajuda também na planta a desenvolver, porque ela absorve normalmente e desenvolve tanto na questão da reprodução quanto floração também. A gente usa um por vez, um a cada mês, não é todos ao mesmo tempo, mas hoje eu vou deixar para você a dica de preparo desse daqui, ó, que eu percebi que depois que a gente começou a usar ele, os nossos cactos aqui desenvolveram muito mais na questão de multiplicação e floração também. Ele parece um achocolatado, quando você vai misturar, ó, ele parece um achocolatado. A gente coloca uma tampinha num litro d'água, que eu só misturo para você ver mesmo como que fica, né? Para deixar também a mistura mais homogênea. E fica parecendo aí um café ralo, né? Quando a gente termina de preparar. E aí a gente pega essa parte aqui que eu preparei, coloco numa garrafa de 1 litro aqui, que é a que normalmente eu uso para jogar aqui nas plantas, né? No substrato. Esse aqui é para jogar no solo. Então esse aqui eu vou completar então com 1 litro d'água aqui para poder já aplicar, para mostrar para você. E a gente sabe que normalmente é bem tranquila a questão da aplicação, mas eu gosto sempre de avisar que é importante quando você fizer isso aqui, você procurar jogar entre um espaço e outro, por mais que às vezes caia um pouquinho em cima da planta, mas não é bom aplicar diretamente em cima da planta. Então eu vou procurando aqui os espaços vagos entre uma planta e outra aqui, para poder fazer a aplicação. Caindo um pouquinho em cima aqui, depois eu venho aqui com um pouco d'água também, faço uma reguinha de leve para tirar o excesso, e é sempre ao final do dia, porque nenhum tipo de adubação e fertilização pode ser feita aí com a luz do sol batendo na planta no momento da aplicação. Uma coisa que me perguntam muito também é se a gente faz a rega primeiro para depois fazer a aplicação. E sim, porque a gente faz a rega para a planta já pegar a água para ficar hidratada, matar a sede dela. E aí quando a gente joga esse pouquinho aqui do fertilizante, ela só vai mesmo pegar os nutrientes que ela precisa, né, para continuar na questão da alimentação dela e desenvolvimento no geral, tanto brotação, multiplicação e floração também. E como eu falei para você, como ele tem aí uma composição muito boa de fósforo e também carbono, todas as plantas que a gente coloca ele, normalmente elas desenvolvem muito bem, como é o caso do cacto amendoim, que brota bastante e também floresce, né? Agora ele não está com floração, mas tem foto dele aqui florida, que fica muito bonito. E também as rosas do deserto e qualquer outra suculenta e planta, quando a gente coloca ele, por desenvolver melhor as raízes, a planta no geral desenvolve, né? E nós sabemos aí que algumas plantas elas chamam a atenção exatamente pela questão da floração, como é o caso da rosa do deserto. E as nossas estão sempre florescendo por aqui. Às vezes mais, às vezes menos, mas tem sempre floração para a gente poder apreciar aqui usando esse fertilizante aqui rico em fósforo e carbono.
Tem algumas suculentas e alguns cactos que florescem praticamente o ano todo, mas tem alguns que já não, precisa realmente dessa questão de uma boa fertilização para poder soltar a floração dele na época certa. O cacto amendoim, ele costuma dar floração aqui para a gente umas 3 vezes por ano. Então a gente faz essa fertilização nele aqui durante o ano. Um mês a gente usa um fertilizante, no outro mês a gente usa outro, mas quando chega a hora dele florescer, ele já está bem nutrido aqui para liberar a floração, mas brotação ele brota para a gente o tempo todo. Então é importante a gente ver essa questão também da multiplicação, que é a questão da reprodução, né? Que se você perceber que a sua planta está brotando e reproduzindo, já é um ótimo sinal e na hora certa ela vai dar a floração para você. Como é o caso do cacto rabo de macaco. Aqui no nosso cultivo, ele floresce na primavera e verão, demora para poder florescer, mas em compensação, quando começa a florescer, ele floresce para a gente praticamente a metade do ano, né? Praticamente 6 meses. O ano passado foi assim, esse ano também já liberou várias florações aqui. Às vezes ele está com muita, às vezes ele está com uma ou duas, mas floresce o tempo todo. E aproveitando então para seguir para a quinta dica do vídeo de hoje, que é a questão de saber que existem várias espécies do rabo de macaco, né? Quando a gente fala rabo de macaco, dá a impressão que é um cacto só. E na verdade, igual a suculenta que existe várias espécies, o cacto também, rabo de macaco, ele tem várias espécies. Então é importante você saber qual é a sua, para você não achar que o problema é só no seu cultivo. Porque tem alguns cactos que realmente eles não engrossam muito, eles ficam mais fininhos, mais peludinhos, mas não engrossam tanto. Assim como as suculentas também, tem as pequenas, as minis e as gigantes. O cacto rabo de macaco também tem os mais fininhos e os mais grossinhos, né? Então é importante saber disso também. E já seguindo então para a 7ª dica do vídeo de hoje, que por aqui também os nossos cactos rabo de macaco, alguns deles a gente coloca eles em arranjos, né? Então a dica 7 é arranjos, porque como toda suculenta, o cacto rabo de macaco também, ele gosta de uma baciada cheia. Então a gente percebeu aqui que tanto ele quanto as outras suculentas e cactos plantadas juntas com ele, desenvolveram bem melhor quando a gente montou aqui um arranjo como esse daqui, ó. Todas as plantas, como você pode ver, elas desenvolveram muito bem e o cacto rabo de macaco também. Então é uma forma de você ter paciência para esperar ele desenvolver e crescer e vai montando aí alguns arranjos, né? Que fica bem interessante também. E uma curiosidade que eu acredito que nem todo mundo sabe ainda sobre o cacto rabo de macaco, que é quando você coloca ele num local alto que não tem planta nem em volta e nem por baixo, ele cresce retinho, mas se colocar ele junto com outras plantas, ele vai entortando, como é o caso do macaquinho, né? Algumas pessoas me pediram para mostrar o macaquinho, como que ele estava. Ele está aqui, ó, desenvolvendo, a planta de cima já deu brotação, as plantas que é o próprio cacto rabo de macaco também cresceu, mas como ele fica aqui próximo de outras plantas, como você pode ver, ó, a muda está toda tortinha. Então o que ele faz? Ele vai entortando para o lado que não tem nada para ele continuar crescendo. Porque se ele estiver próximo de outra planta, ele entende que aquilo ali vai diminuir o crescimento dele, vai atrapalhar o crescimento. Então ele começa a crescer para os lados, a entortar para o lado. E a gente vê algumas fotos, ó, como essa daqui, que realmente as plantas estão próximas dele e ele vai entortando todo para o lado para continuar crescendo e desenvolvendo. E aqui não é diferente, como você pode ver, esse macaquinho aqui ele fica próximo de outras plantas. Eu deixei justamente para fazer a experiência e ele vai entortando o bracinho para o lado, ó, na busca de ir para um lado que tenha menos coisa que vai cercar o crescimento dele. Então, quando você coloca o cacto num local alto e que não tenha nenhuma planta por perto, a tendência é ele crescer muito mais rápido. Normalmente por aqui, quando os nossos começam a crescer para o lado errado, que ele começa a entortar, a gente vem, faz uma poda e faz algumas mudas. O que é, no caso, a próxima dica do vídeo, que é a questão da poda, né? Assim como todas as outras suculentas, o cacto rabo de macaco ele também é uma suculenta e que faz muito bem para ele também a poda. A gente aprendeu isso aqui na marra porque a gente foi trocar o nosso de lugar, ele quebrou e através daquele que quebrou, a gente foi conseguindo outras mudas. Então a partir dali a gente perdeu o medo e a gente faz muda direto por aqui. É uma forma também de você multiplicar e ter vasos cheios muito mais rápido,
porque costuma a gente pegar essas mudinhas aqui e depois colocar ela no substrato, e cada mudinha dessa daqui libera várias mudas pra gente, como foi o caso do cacto rabo de macaco, que era um macaquinho e hoje está igual um polvo, né, de tanta muda que ele liberou. Então, através de uma muda, você consegue aí, algumas vezes, encher um vaso através de uma muda só. E aqui a gente faz assim, ó, a gente corta, coloca a canela de um lado e do outro, né, para fazer a cicatrização. Já prepara um vasinho com as covas para poder adiantar e vai colocando as mudinhas na cova. Normalmente, quando eu faço para mostrar aqui no vídeo, eu gosto de fazer uma quantidade de 10 mudinhas, né, para poder exemplificar melhor. E todas as vezes que eu fiz essa demonstração no vídeo, logo em seguida, questão de uns 15 dias depois, já está tudo enraizado e questão de um mês já começa a aparecer algumas mudinhas. Vou mostrar para você algumas que nós já temos aqui que foram feitas exatamente desse jeito aqui, para você entender melhor. Aqui, ó, como você pode ver, com o passar dos meses, eles vão soltando mudinhas. Algumas solta uma mudinha só no início, mas costuma também depois ela soltar mais mudinhas, né? Em cada pedacinho que a gente cortou. E aqui tem um outro exemplo de um dos últimos que eu fiz aqui no canal também, que tem aqui, ó, alguns pedacinhos que liberaram pra gente 6 mudinhas num pedaço só, que é esse aqui do meio aqui, ó. Tem 6 mudinhas, como você pode ver aqui, ó. Dá pra ver 3 aqui desse lado, tem mais 3 aqui, ó, do outro lado, e na parte de cima me parece que já tá saindo mais. Então, costuma às vezes um pedacinho encher um vaso para você. E a grande maioria deles, ó, libera aqui 2, 3 mudas. É raro um que solta só uma mudinha. Então assim a gente acaba enchendo vasos mais rápido também. Então, só para concluir, a gente faz a mudinha, 15 dias depois já tem raiz, um mês depois já começa a liberar mudinhas, e aí vai desenvolvendo de acordo com o cultivo. Desse jeito aqui a gente já coloca no sol, e ela já vai crescendo tomando sol, engrossando, encorpando, e também multiplicando e florescendo. Então essas foram as dicas do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder e tirar sua dúvida. Aproveita e deixa aí de onde você assiste, que é importante para nós. Sabemos até onde chega aí as nossas informações, tá bom? Se você gostou do vídeo e não é inscrito por aqui ainda, eu te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilhe aí com quem você sabe que gosta do cacto rabo de macaco. Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando. Toda vez que a gente postar um vídeo novo por aqui, ele pega e manda para você nas notificações, combinado? Então tá bom então. E para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre até o final de cada vídeo, agradeço muito aí pela sua companhia. Desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.